Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer. E hoje eu quero conversar com vocês sobre retenção de informações na memória. Todo mundo sabe que a memória é muito importante. É a partir da minha memória que eu sei quem eu sou, porque para saber quem eu sou, eu preciso me lembrar da minha história e então conseguir me lembrar dos meus gostos, daquilo que me faz bem e daquilo que eu não gosto, das vivências que eu já tive, enfim. Um outro exemplo disso está também no simples fato de fazer uma receita. Para fazer uma receita eu preciso me lembrar de quais os ingredientes que são utilizados, quais os utensílios domésticos que eu vou usar para poder preparar aquela receita e preciso seguir um roteiro, ou seja, um passo a passo, quais são os passos que vêm antes e depois. Então, desde as coisas mais simples até as funções cognitivas mais complexas, as atividades intelectuais mais complexas que eu vou ter no meu dia a dia, eu vou precisar utilizar a minha memória. E muitas pessoas sofrem com a falta de retenção de informações na memória. Eu vou dar alguns exemplos disso para vocês. Então, imagina que você está naquela reunião de trabalho em que vários superiores estão conversando ao mesmo tempo, junto com eles há alguns colaboradores também, e essas pessoas começam a trazer ideias sobre um novo projeto que vai ser implementado na empresa. Durante essa reunião, você precisa lembrar-se sobre quais as informações que foram trazidas, sobre quais as informações que foram descartadas e quais as informações que foram mantidas, para que você possa realizar, enfim, o seu trabalho. Você precisa pegar aquelas informações e fazer um planejamento com ela. E muitas vezes você precisa o tempo inteiro estar anotando aquilo que vem sendo dito para você, para que você possa depois executar aquilo. Então você precisa fazer uma lista de tarefas e muitas vezes você não tem ali na sua mão papel e caneta. E aí quando você se senta para anotar, algumas daquelas ideias já ficaram perdidas. Uma outra questão ligada a isso é quando você está de repente no seu carro, voltando do trabalho para casa e você começa a lembrar-se de coisas que você precisa fazer quando chegar em casa. Só que aí ao chegar em casa, muitas vezes você deixa de executar algumas coisas que você tinha pensado anteriormente, mas que você já não lembra mais, porque algum tempo se passou, outras coisas aconteceram e aquelas informações acabaram ficando perdidas ali dentro da sua memória. Outro exemplo também. Quando você vai ao mercado sem portar consigo uma lista e você acaba deixando de comprar alguns produtos que eram necessários e você só se dá conta disso ao chegar em casa ou, pior ainda, ao necessitar desses produtos. Esse tipo de falha da memória, ele é muito comum e acontece o tempo todo. Acontece às vezes até quando você vai buscar um objeto e ao chegar no seu quarto ou então na outra sala da empresa, você já nem lembra mais o que você foi buscar, porque no meio do caminho você foi interrompido pelo seu filho que te falou alguma coisa, pelo seu marido que te chamou para alguma questão, até mesmo por um colaborador ou pelo seu chefe, enfim, nas mais variadas circunstâncias. Quem nunca viveu isso, Então aqui eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões ligadas à retenção de informações na memória. O nosso cérebro, ele funciona através da neuroplasticidade e a neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de se expandir conforme ele vai recebendo novos aprendizados. Ele também se reorganiza através de novos aprendizados. E você pode usar isso ao seu favor no seu dia a dia. De que forma? Quanto mais você estimular o seu cérebro, melhor ele vai trabalhar. E quanto melhor ele trabalhar, melhor vai ser o seu desempenho nas suas atividades cotidianas, nas suas atividades intelectuais e na sua carreira como um todo. Então, como que você pode estimular o seu cérebro? Você pode jogar jogos da memória, tanto em aparelhos digitais, quanto o jogo mesmo, aquele joguinho de tabuleiro, jogar de repente com crianças que tenham uma memória um pouco melhor e com isso você vai desafiando a sua memória. Você pode usar de artifícios mnemônicos. Artifícios mnemônicos são estratégias que você usa para reter informações na sua memória. Então, por exemplo, você pode fazer uma lista e aí você vai ter os números de 1 a 10 e esses números eles precisam ter um significado para você. Então, por exemplo, o 1 pode ser representado por uma vela,
O número 2 pode ser um pato ou um ganso. O número 3, um triângulo. O número 4, uma cadeira. E assim sucessivamente. E depois você lembrar-se de alguns itens que você precisa comprar no supermercado ou coisas que você precisa fazer no seu trabalho no dia seguinte e relacionar esses itens ou produtos com os números que você já tem ali pré-selecionados. Então vamos lá, vamos fazer essa brincadeira aqui. Eu vou fazer só de 1 a 3. Em primeiro lugar, eu preciso comprar uma Coca-Cola, em segundo lugar, um sabonete, em terceiro lugar, batata frita. Então, o meu número 1 é uma vela. Então, eu vou pensar numa vela tomando Coca-Cola. Quanto mais bizarra for essa correlação que você faz, é mais fácil do seu cérebro se lembrar. Porque como não é algo do seu dia a dia, então ele vai reter essa informação melhor. Então, se você conseguir visualizar isso, você vai conseguir lembrar disso na hora que você estiver no mercado. Pode até dar risada. Depois, o número 2 seria o nosso ganso e o sabonete. Então, você imagina, de repente, um ganso tomando banho e passando aquele sabonete ali nas peninhas dele, de uma forma bem engraçada, né? Bem bizarra mesmo. E o número 3, que é o nosso triângulo, e para mim seria batatas fritas. E aí, eu vou imaginar batatas fritas em fórmulas de triângulo. E com isso, eu vou usar esses artifícios mnemônicos para quando eu estiver no supermercado, eu poder executar ali, comprar todos os itens da minha lista sem precisar de uma lista. Um outro artifício que você pode usar, uma outra dica para vocês, é que vocês tentem memorizar letras de música, porque as músicas elas têm ritmo e os ritmos eles fazem sentido para o nosso cérebro, eles deixam as coisas mais fáceis e é por isso que os professores de cursinho muitas vezes usam música para fazer com que os seus alunos memorizem algumas fórmulas químicas, algumas fórmulas físicas, enfim, questões de literatura, eles usam muito esse recurso, porque esse recurso ajuda, né? O simples fato de você ter ali uma rima, de você ter uma melodia, vai facilitar também o seu aprendizado. Conforme você for estimulando o seu cérebro a utilizar cada vez menos as anotações, apesar de elas serem muito eficientes, mas o ideal é que você treine o seu cérebro para que ele possa executar suas tarefas sem precisar de amuletas, você melhor vai desenvolver as suas tarefas e você vai passar a potencializar a sua memória muito mais. Então, essas foram as minhas dicas de hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram dessas dicas, deixa o joinha aqui embaixo e comenta aí. Se vocês realizarem essas dicas no dia a dia de vocês, conta aqui como é que foi, se vocês sentiram alguma diferença. Enfim, compartilhem esse conteúdo com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar deles e fiquem atentos. Se gostaram desse conteúdo, se inscrevam aqui para mais conteúdos como esse. Muito obrigada!